Oi, turma, boa noite. A gente fez esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco sobre mapas e seus elementos, tá? Deixa eu abrir aqui. Tá. Vamos abrir esse slide, que é o mesmo slide que, que vocês estão tendo aula, né, no AVA ou no canal 2.1, 2.2 ou 2.3 e até mesmo pelo YouTube. Eu resolvi fazer esse vídeo para que a gente melhore mais ainda o entendimento e a aprendizagem de vocês. A unidade é linguagem e categoria da geografia moderna, o conteúdo é mapa e representação gráfica, né? Essas aqui são as habilidades: descrever os diferentes elementos de um mapa, identificar os principais tipos de mapas. Aqui foi a revisão das últimas aulas, né? E aqui a gente começa com, né, falando propriamente da aula. Mapas é representação reduzida de uma área de espaço geográfico, né? Mapa temático, representação de espaço realizada a partir de um tema, ou seja, né? O mapa ele pode ser político, ele pode ser ambiental, ele pode ser apenas da hidrografia ou do relevo de um determinado território ou região. Tá? Os mapas temáticos, né? Elementos de um mapa. Né? Primeiramente, tem um título, né? Que é o que indica o tema que vai ser retratado, né? Na arte, né? No papel. Pode vir acompanhado de um subtítulo. Né? Por exemplo, Mapa do Brasil, subtítulo político. Mapa do Brasil, por exemplo, subtítulo regiões naturais, mapa de biomas, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem um mapa temático, né, do país relacionado ao que? A mortalidade infantil, né, do ano de 2015. A gente percebe o título aí bem, bem na cara logo, a gente já vê, né, num produto, né, o título do que se trata. Elemento de um mapa, né? Legenda é outro, além do título, é outro elemento. São os significados dos símbolos existentes nos mapas. A legenda, ela é como se fosse, ela vai elucidar o que tem no mapa, vai nos indicar o que tem, quais são os detalhes do mapa. Apresentam-se em forma de cores, ícones, achuras, pontos, linhas, entre outros, né? Olha aqui. Essa aqui, ó, essa legenda, por exemplo, ela está mostrando a relação de cores. O que relaciona aqui a cor ela mostra aqui nas áreas do mapa. Por exemplo, esse mapa é um mapa de densidade demográfica, ou seja, quantidade de pessoas por habitante em determinada região. Aí você vai na legenda e percebe nas áreas mais claras do mapa, que está representando esse quadradinho mais claro de cor, menos de um habitante. Então, nessas áreas mais claras do mapa, menos de um habitante. As claras, cores mais quentes, há um degradê aqui, ó, das cores mais fracas para cores mais claras, né? Mais escuras, aliás, as cores mais quentes. Então, quer dizer que nessas áreas com cores mais escuras, há mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos prosseguir. Outro elemento do mapa é a orientação. Indica onde fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais, podendo apresentar a rosa dos ventos completa, né? Ou apenas uma seta indicando o norte. Vamos ver aqui. Olha aqui, esse mapa está mostrando, é um mapa da urbanização do Brasil, né? Tem a legenda aqui indicando
né, para você ler o mapa de forma mais fácil. E tem o elemento que a gente está trabalhando agora, que é a orientação, né? A Rosa dos Ventos aí não está completa, ela está apenas com os pontos cardeais, faltam os pontos colaterais para ser uma Rosa dos Ventos completa. O outro elemento do mapa é a fonte, né? Quem elaborou o mapa? Pode ser uma pessoa, pode ser um instituto. No caso aqui, ele está mostrando aqui, ó, quem elaborou o mapa. Nesse caso, desse mapa aqui, é um mapa do Brasil político, onde tem todos os estados do Brasil. Quem elaborou foi o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Outro elemento fundamental no mapa, para você perceber a qualidade do mapa, é a escala, né? Relação entre o espaço real e o espaço no mapa. Isso aí, essa aula a gente ainda vai ter sobre escala mais detalhada, né? Mais na frente. Relação entre o terreno real e o espaço no mapa. Você não pode botar, por exemplo, olha um mapa. Como que você poderia botar, por exemplo, representar o Brasil em um mapa? Precisaria de uma folha de papel imensa, né? Mas o que os matemáticos fizeram? O que os cartógrafos fizeram? Utilizaram a proporção, né? A matemática para trabalhar a escala e fazer com que aquela área, aquele terreno, aquela área no espaço coubesse numa folha de papel, por exemplo. É a quantidade de vezes que uma área teve que ser reduzida para caber no papel. Ok? Então, a escala é a quantidade de vezes a área real é reduzida. Ok? Essa escala, né? Nesse caso, ela está aqui, ó. Ela está de uma forma que a gente mas numa forma gráfica. Essa é a forma gráfica. Existe também outra forma de ser colocada no mapa. É a forma numérica que a gente vai ver já já. Olha aqui. Os tipos de escala. Primeiro, é a escala numérica. A gente pode ler, ó. Cada centímetro no mapa equivale a 500, o quê? 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes, né? E a escala gráfica já está falando aqui, ó, numa escala de 1 centímetro no mapa, cada centímetro, olha só, 1 centímetro, 2 centímetros. Mas o que a escala gráfica está falando? Que a cada 1 centímetro vale 5 quilômetros. Então, é uma escala que a gente pode falar que é a escala direta, né? Que ela já transforma o centímetro do mapa no tamanho real, né, do terreno. Plantas também é uma forma de representação gráfica. Ela é uma representação cartográfica com escala muito grande. Ou seja, a área é muito pequena com mais detalhes. Representa moradia, bairros, parques, entre outros, né? No caso aí, nós temos uma planta baixa de uma residência, né? A gente percebe que tem uma riqueza de detalhes muito maior que a carta cartográfica do que os mapas, né? E aqui um croquis. O croquis é muito usado em mapas mentais, muito utilizado quando você faz trilha, muito utilizado para um esboço cartográfico de uma determinada área, né? Esse mapa é produzido sem escala e sem padrões na elaboração, serve para a obtenção de informações gerais de uma área. Por exemplo, o caminho aqui de um trajeto de uma pessoa de um determinado
de uma determinada pessoa no seu bairro, por exemplo, né? Carta topográfica. A representação é a representação de um plano com os acidentes naturais, ou seja, um relevo, né? Acidentes naturais é um relevo. E artificiais da superfície terrestre, né? Artificiais pode ser uma estrada, umas edificações, né? Uma praça, um bairro. Isso é uma representação artificial da superfície terrestre. Posições planiféricas e altímetras, né? Aqui tem uma fotografia, né, do Pão de Açúcar, e logo em seguida há uma carta topográfica, essa de baixo aqui, ó, da altimetria do terreno, né? Essa é como se você estivesse vendo de cima para baixo, né? E aqui, ó, é como se estivesse vendo no mesmo plano. É claro que aqui, ó, está, né, projetado do horizontal para o vertical, né, dessa carta. Posição altimétrica, no caso o relevo, a gente viu anteriormente, né, uma foto de satélite, né, uma fotografia aérea, e essa fotografia você pode transformar em produtos, né, para verificação, por exemplo, da altimetria. Normalmente é determinado por curvas de nível. Essas aqui, ó, essas curvas de nível, né, na carta, representa a altimetria do terreno, por exemplo. Até aqui, ó, nessa curva de nível, representa 100 metros acima acima do mar, da superfície do mar, né? 200 metros acima da linha do mar e 300 metros acima, né, do nível do mar, ok? Posição planimétrica, ou seja, a superfície do solo, dividida em duas partes, físicos ou naturais, né? Físico está relacionado à hidrografia, né? Ou naturais, né? Hidrografia ou vegetação. E culturais ou artificiais, limite, construções, cidade, praça, sistema viário e tudo mais. Então, a posição planimétrica ela é dividida em físicos ou naturais e culturais ou artificiais, né? E aqui, ó, um exercício dessa aula para você responder no caderno, né, valendo ponto. A primeira, descreva os elementos primordiais para a correta leitura dos mapas, né? Identifique os tipos de mapas, por favor. Vou querer esses mapas desenhados no caderno. Isso vale ponto, vocês sabem que caderno é uma V, né? E aqui, ó, a gente para por aqui. A identificação dos mapas no caderno e responder essa primeira questão aqui, tá? Então, para responder no caderno essa questão e essa aqui, tá? Gente, boa noite e aguardem a próxima aula. Bons estudos, ok?